A minha convidada de hoje traz para a cena o universo de histórias invisibilizadas. Histórias de amor, de superação, de beleza e vida. Tudo isso dentro de um contexto de solidão que, segundo ela, está inserida a mulher negra contemporânea. Eu vou conversar com a atriz e mestranda em artes cênicas pela Unirio, Daniele Anatólio. Daniele, prazer te receber aqui. Prazer meu, obrigada. Muitíssimo obrigado por ter vindo. E você faz uma pesquisa, né, do corpo feminino da mulher negra, né? O que a tua pesquisa tem trazido de novo dentro desse universo? Eu gosto sempre de começar dizendo, né, que é para além de uma questão da pesquisa, de livros, de dados, mas começa por uma vivência, né? Eu sou uma mulher negra de uma família matriarcal, né, com um legado banto, né, de onde eu venho, de Minas, muito forte. Então, mulheres negras com seus corpos grandes, né, quadris grandes, cintura mais fina. Então, a gente está falando de um lugar em que nós, mulheres negras, somos enquadradas. Então, esse corpo, né, falar de corpo é falar da minha vivência. Que lugar é esse que esses corpos estão enquadrados? Esse lugar que esses corpos estão enquadrados estão dentro de um estereótipo e estigma que é a hipersexualização do corpo da mulher negra, né? Isso se dá de que forma nessa sociedade que a gente vive, para a gente exemplificar como isso acontece, como que... Porque, assim, o racismo no Brasil, ele é muito dissimulado, né? Então, as coisas acontecem, mas parece que não estão acontecendo, né? E eu queria que você trouxesse mais à luz, né? Então, a mulher negra passa por duas questões que são bem complicadas, que é a do racismo e a do machismo, né? Então, historicamente, nós somos mulheres que fomos pensadas e fomos criadas para servir. Então, desde servir na questão da comida, do cozinhar, do fazer, do amamentar, né, até servir os desejos sexuais, desde a casa grande, e aí a gente vem trazendo isso, os nossos corpos são carregados disso também. Então, nós estamos numa sociedade que, quando passa uma mulher negra na rua, essa mulher já é hipersexualizada, né? Não é para casar, é isso? Não é para casar. Essa mulher é uma mulher, né, para a sexualização, para o sexo mesmo, né? Uma mulher para servir. Objeto. Um objeto sexual. Né? Então, em Lotus, por exemplo, nesse novo trabalho, eu estou falando Lotus desse é lugar. o espetáculo que você está fazendo atualmente, não é isso? Isso. Lotus, eu falo da solidão da mulher negra nos diversos meandros, né? Desde uma solidão de quando a gente adentra a universidade, que somos minoria. Eu, por exemplo, entrei numa turma de mestrado, eu sou a única negra, né? Falo de uma solidão de, às vezes, quando a gente está dentro de uma relação, mas ainda assim nós estamos sozinhas, e falo dessa hipersexualização, porque se nós somos mulheres, que somos, que a sociedade considera que ela existe para servir, então eu nunca vou ser servida, então eu nunca vou ser bem tratada, eu nunca vou ser vista como princesa, porque não só por todo esse histórico, mas por um corpo que está muito relacionado ao sexo. Então, há uma desvalorização também dessa mulher. Vamos ver um trechinho aqui do teu espetáculo? Lotus é um espetáculo que tem como ponto de partida a poesia negra feminina. Encena o universo de mulheres que trazem em suas afetividades histórias que são invisibilizadas pelo imaginário social. A peça trata de amor, superação, beleza e vida. Tudo isso dentro de um contexto de solidão em que está inserida a mulher negra contemporânea. Além disso, o espetáculo mostra os caminhos que essas mulheres encontram para resistir e reexistir. Você fala em existir e reexistir, ou seja, existir de novo. Como que é possível fazer isso? Quando nós nos tornamos, né, mulheres, e quando a gente se entende como mulher negra, a gente tem que compreender que a gente tem muito a enfrentar, né? Então, esse resistir
né? É saber que o tempo todo você vai passar por situações de machismo, de sexismo, de racismo. Então, ser mulher negra é saber que muitas das vezes você é uma mestranda ou uma doutoranda e você vai fazer um concurso ou você vai tentar uma vaga de um emprego e você vai receber um olhar como se você não pudesse estar nesse lugar, né? Então, é saber também que muitas das vezes, muitas ou todas as vezes você vai passar na rua e você vai receber uma cantada, né, pejorativa, né? Então, assim, não é um elogio, né? Então, e muitas das vezes a gente é sempre vista como exótica, né? Então, a mulher negra tem na sua corporeidade, né, especificidades que nós trazemos de todo o nosso legado, né, africano, afro-brasileiro, dessas mulheres grandes, bonitas, mas a gente é exotificada, né? Então a gente é estigmatizada. Então essas mulheres são sempre preteridas. Quando elas têm um determinado poder, um determinado acesso ao conhecimento, ela ainda é vista como não intelectual, né? As mulheres escrevem, temos cada vez mais uma quantidade de mulheres negras escritoras, mas a sua escrita é ainda duvidosa dentro da universidade, isso não é visto como intelectualidade e por aí vai indo, né? Então, ser mulher negra é existir, resistir e reexistir. Quando você fala de solidão da mulher negra, você vai além, né, da coisa da relação amorosa, né? Uhum. Eu queria voltar nesse assunto para a gente deixar, né, trazer mais à tona esse contexto, né? O que é essa solidão, né, que essa mulher negra enfrenta? Essa mulher, eu acho legal a gente pensar o seguinte, né? Na estrutura da sociedade que a gente vive, essa mulher ela é a base da pirâmide, né? Então, ela é uma mulher que ela foi criada, né, para servir o homem branco, a mulher branca e o homem negro, né? Então, estando nessa base, né, essa mulher é afetada por todos os lados. E essa solidão, ela ocorre desde quando a gente pensa, né, que de criança a gente já está ali muitas das vezes sozinha dentro das nossas criações, que também são machistas, obviamente, então a gente já tem que cuidar do irmãozinho mais novo, você já tem que dar conta daquilo, você também tem que dar conta do seu estudo, né? Aí se você se casa, se você tem ou não uma relação, você continua sozinha, né? Por quê? Porque dentro do casamento, essas mulheres, né? E aí a gente tem como pesquisa, acho importante falar, o livro do Solidão da Mulher Negra, da Ana Cláudia Pacheco, que traz esses dados também, né? Que mostram que essas mulheres são mulheres que que são preteridas para o casamento e que quando estão numa relação, elas são eixo da relação. Então, são elas que geralmente dão conta da questão financeira, né, da questão afetiva dentro da própria relação, na maternidade. Então, elas estão sempre ali sustentando essas relações. E isso também, de alguma maneira, não deixa de ser uma solidão, porque o fato de eu estar casada não significa que eu tenha, de fato, um companheiro. Então, isso ocorre dentro de um relacionamento e quando, muitas das vezes, as mulheres que não conseguem ter um companheiro mesmo. Mas eu acho importante, eu sempre estou falando de solidão da mulher negra, dizendo que muitas das vezes essa mulher tem também por escolha não estar numa relação, né? Então, que quando a gente fala de solidão da mulher negra, não é porque a gente está querendo dizer que tem que ter um companheiro. Não, a gente está falando de uma realidade que muitas das vezes essas mulheres, na maioria das vezes, elas têm uma relação e elas estão sozinhas. Você está dizendo, na verdade, que para a mulher negra nem sempre é uma escolha estar sozinha. Sim, nem sempre é uma escolha, com certeza. Muitas dessas mulheres optam por isso, né? Ela tem esse direito, essa liberdade de escolher, mas na maioria das vezes, muitas das vezes, não é mesmo uma escolha, né? E aí existe também o preterimento que quando a gente vai pensar, né? Um rapaz de 17 anos na escola, no ensino médio, há muita mais probabilidade dele gostar, se apaixonar por uma menina branca do que por uma menina negra.
né? Porque para ele estar com uma menina negra, ele precisa assumi-la diante da universidade, diante aos seus colegas, né? O homem precisa nos assumir ao lado, e não é esse lugar que nós viemos ocupando. Muitas das vezes a gente está numa relação em que esses encontros são escondidos, eu nunca posso estar publicamente. Então, esse é o histórico que a gente vem tendo há muito tempo. Nossa, deve ser difícil isso, né? Muito. E como que você, enquanto mulher negra, como que você vem lidando com isso? Como você vem resistindo a esse dado que é real na sociedade que você está inserida? Sempre foi muito delicado, né? Quer dizer, eu especificamente como mulher negra, como menina negra, né? Desde muito novinha, sendo sempre preterida, primeiro que isso... hoje eu lido melhor, mas assim, na época de adolescência isso é sempre muito complicado. Sobretudo quando a gente vem de uma família com baixo poder aquisitivo econômico, nem sempre você tem uma família que você dialoga, que vai compreender isso. Então você vai adquirindo também, vai baixando a autoestima, você vai achar que você é feia, né? Quer dizer, a menina de 15 anos está achando que ela é péssima, né? Que ela é feia, que ela não serve para aquele menino, porque ela é preterida o tempo todo. E ela não entende esse contexto, né? E não entende esse contexto. Então, assim, eu cada vez mais, não só a partir da vivência, mas dessa pesquisa, tenho refletido muito que a gente tem que pensar no amor próprio acima de tudo, né? Então, nós somos mulheres que esse resistir é pensar num amor que a gente tem que ter, que nós nunca recebemos. Porque nós estivemos o tempo todo dando, doando, cuidando e não sendo cuidada, né? Então, quando eu olho o histórico da minha família, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, foram mulheres que faziam para todo mundo na família, sobretudo para os homens, e depois que elas iam pensar nelas, né? Então, somos mulheres que precisamos cada vez mais nos conectar com esse lugar do nosso eu, do nosso amor próprio, e de pensar que, independente se a gente vai estar dentro de uma relação ou não, a gente precisa se amar primeiro. E nós não fomos ensinadas a nos amar, nós somos ensinadas a amar o outro, e isso é um problema. Então, esse o maior desafio nesse momento, então, é esse, aprender a se amar, né? É o desafio de aprender a se amar e de enfrentar essa sociedade. Porque essa sociedade trabalha o tempo todo para dizer que como que eu vou me amar se a sociedade está dizendo que o meu cabelo é ruim, né? Se no carnaval as pessoas saem pejorativamente com um black power, isso de nega maluca, e isso é uma desumanização, né? Com esse ser, com essa mulher negra. Tá aí, gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas como vocês já sabem, é rapidinho, num piscar de olhos, a gente está de volta. Estamos de volta e eu já estou conversando com a atriz e mestranda em artes cênicas, Daniele Anatólio. Daniele, a gente estava falando aqui, né, de solidão da mulher negra, e eu estava pensando... Mesmo essa mulher que está na universidade, que tem independência financeira, que tem dinheiro, isso não é o suficiente para romper com essa barreira da solidão? Não, isso não é o suficiente. Até porque a universidade é um lugar que reafirma uma solidão muito grande para a gente também. Primeiro porque muitas das vezes as mulheres que adentram a universidade, né, esse ser mulher que escreve, ela já tem um questionamento dessa escrita, né? Nós falamos muito de um lugar, escrevemos muito sobre um lugar que vivenciamos, que, como diz Conceição Evaristo, né, são as nossas escrevivências. Uhum. E a universidade, nós sabemos que é um modelo eurocêntrico, né? Há um padrão. Então, eu, por exemplo, posso falar de um lugar agora como mestranda, quando eu opto, né, escolho falar de corpo negro feminino, isso já se choca na universidade. Eu pesquiso corpos negros na cena. Então, eu falo de performances que são feitas por mulheres negras e que trazem essa hipersexualização. Então, não é o suficiente, né? E Bell Hooks já escreveu sobre isso há muito tempo, falando desse lugar da intelectualidade negra e do quanto, muitas das vezes, nós estamos só. Até porque a gente vive numa sociedade que pensa e que ainda encaixa essa mulher como uma mulher que trabalha,
trabalha fora, trabalha em casa, cozinha, né? São esses lugares, cria seus filhos. Então, essa mulher que vai rompendo, né? E que vai para a universidade, e é importante eu dizer que eu não estou hierarquizando essas funções, que é muito importante, tanto aquela que está dentro de casa quanto na universidade, mas a universidade, ela ainda reafirma um lugar de solidão, porque muitas das vezes a gente precisa dialogar, explicar, didatizar sobre o que é que a gente está querendo falar. Então, nós precisamos cada vez mais uma enegrecer. intelectualidade questionada. Questionada, porque nós estamos enegrecendo o conhecimento. E a universidade não está aberta e nem preparada para isso, né? A universidade quer reproduzir todo o conhecimento eurocêntrico, seja em qual área for. E que ele seja único, né? E que ele seja único, né? E isso é extremamente discriminatório, isso é um racismo institucional, inclusive, se pensarmos, inclusive, que nós estamos numa sociedade que é majoritariamente negra e feminina. Exatamente. Né? Então, nós não estamos só numa sociedade negra, nós estamos numa sociedade negra e feminina e que temos um alto número de feminicídio mesmo, né, de mulheres. Nós temos esses dados, inclusive. Né? Então, a universidade, infelizmente, ela não é o suficiente. Mas aí é tão importante, né, essa fala, porque é tão específico, né, a realidade da mulher negra para uma mulher branca, né? Então não dá as questões do feminismo, ele não dá conta da problemática da mulher negra, né? Então tem que se pensar, né, nessas especificidades, né? Sim. E é muito estranho, né? Como que tem uma resistência a entender algo que é tão óbvio, né? Que é tão óbvio, né? Verdade é isso. Eu tenho dito cada vez mais quando a gente fala, né, que o Brasil é um lugar que o racismo é camuflado. Na verdade, está tudo aí. Quem quiser ver, enxerga, né? Então, assim, essa especificidade da mulher negra que é latente. Então, por exemplo, no último mapa de violência contra a mulher, né, de 2015, e na avaliação dos 10 anos da Lei Maria da Penha, o número de homicídio, de violência das mulheres negras, das mulheres brancas diminuiu e das mulheres negras aumentou 54% em 10 anos de lei. Então, a gente para não pensar... dá para fechar os olhos para isso, não né? tem como, né? Então, essa violência, né, esse racismo, ele tem cor, obviamente, né? Todas essas truculências, ele tem cor. Então, são mulheres negras que vão morrendo, que morrem também junto com os jovens negros, né? Porque é importante dizer que essas mulheres perpassam por um lugar que muitas das vezes não é da morte letal, né? Mas da morte psicológica, né? Cada vez mais a gente tem um número grande de suicídios, de depressão. De mulheres enlouquecendo. Exatamente, né? Então, é estrutural, né? E nós vivemos numa sociedade que não deseja pensar isso. Os grandes órgãos, as grandes instituições, o Estado, né? Ele nos coloca e nos vulnerabiliza cada vez mais a partir do momento que ele não enfrenta, né, mesmo essa realidade que é gritante. 54% aumentar, né, um número é muito grande em 10 anos. Absurdo. Vamos ver aqui um vídeo sobre mulheres na cena, né? Gente, eu fico impressionado com a Léa Garcia. Gente, que mulher linda, né? Absurdo. A dificuldade do ator, a dificuldade de um tema, a dificuldade de produções, porque se eu sou financeiramente segura, eu monto o meu teatro, sabe? Se eu tenho condições financeiras, eu faço o meu vídeo, mas eu não posso. Eu tenho meu trabalho exclusivamente para sobreviver, ter minha vida organizadinha e de viver com dignidade. Então, as dificuldades são muitas. E claro que para o ator negro, eu digo ator negro geral, mulher e homem, é mais difícil. Comecei a cobrar
cada vez que me convidavam, por que só chamavam eu, a Ruth de Souza, Léa Garcia, o Pitanga, Milton Gonçalves e Grande Otelo e tal. Que na época éramos só nós mesmos. Então eu dizia assim, mas onde é que estão os atores negros? Apresente bons atores negros que nós vamos criar histórias para eles e tal e tal. Se a gente for falar em termos de inconsciente cultural brasileiro, esse inconsciente cultural é negro, né? E os brancos se apropriam disso, né? E nós vamos constatar então que para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional, né? Personagens secundários. Sempre personagens secundários, quer dizer, é paisagem, né? Onde os brancos são protagonistas. Então, essas mulheres estão falando de uma realidade que, sei lá, no mínimo uns 20 anos atrás, acho que até mais um pouco, e você que é atriz negra, tem diferença dessa realidade para que você vive hoje? A gente pode dizer que isso vem se modificando, sim, né? Esse contexto, mas é muito pouco ainda. É pouquíssimo perto do que a gente precisa alcançar, né? É só a gente perceber, né, que nas décadas ali de 70, 80, nós tínhamos... Se surge, por exemplo, na televisão a possibilidade de precisamos de uma atriz negra para fazer esse papel aqui. Dentro de uma quantidade de personagens, nós temos uma para uma atriz negra. Então, aí a gente vai ser ou Léa ou Ruth, a depender ali da época, da década. Mas hoje isso não é tão diferente assim, quer dizer, como atriz eu sei que existem cada vez mais um número grande de atrizes de mulheres negras, mas são mulheres que não são visibilizadas, que muitas das vezes não têm oportunidade também de mostrar os seus trabalhos. É porque as que estão aí, a gente consegue lembrar o nome de todas, assim, né? Se você para pensar, acho que tem alguma visibilidade, você fala fulano, ou seja, você assim, com os dedos da mão, você já fala o nome de todo mundo, né? Então, ou seja, acho que ainda está faltando muita gente ocupar esse espaço, né? Ainda está faltando. E, na verdade, assim, dentro de um contexto específico, falando da televisão, mas não só da televisão, até dentro do teatro também, né? Nós precisamos não só dessas mulheres atrizes negras, né, tendo mais visibilidade, espaço, mas a gente precisa de diretoras negras. Nós precisamos, diretoras, roteiristas, de produtoras, né? de produtora, de câmeras, de ocupar mesmo, sabe? De trazer mais esse feminino, essas mulheres, né? Porque é uma especificidade que muitas das vezes dentro de um próprio contexto, às vezes com os nossos companheiros também, não é compreendido. É a coisa do lugar de fala, né? O lugar de fala. Quem sabe dizer o que as mulheres, qual é a vivência das mulheres negras, são as mulheres negras. Exatamente. Né? E assim com todos os outros grupos, né? E aí a gente precisa ser ouvida. Né? A gente precisa ter espaço de fala. E para nós falarmos é porque a gente vem rompendo, né? Furando as barreiras mesmo, porque senão a gente não fala. Porque o sistema trabalha para que nós não sejamos escutadas. Né? Isso é uma das coisas principais. Tanto é que várias mulheres negras ainda passam por um lugar de aprender a falar, aprender a se colocar. Né? Porque essa mulher é a mulher que foi pensada apenas para o trabalho doméstico, tem que fazer tudo caladinha, né? Quer dizer, eu venho de uma cultura, eu lembro muito da minha avó sempre falar, cada um no seu canto. Principalmente em Minas Gerais. Em Minas Gerais é bem assim, né? Em Minas Gerais a gente traz aí, né, um catolicismo muito forte, né, também. Então, essas mulheres ficam com seus sofrimentos caladas. Tipo assim, se não é lugar para você, se não é o seu lugar, né? E se não é o seu lugar, você não vai estar, você não vai falar, né? Então a gente já, mas felizmente a gente vem também rompendo, né? Cada vez mais essas mulheres estão aprendendo a se colocar, né? Estão dizendo, estão escrevendo e a gente estamos falando do nosso lugar, né? É o lugar de fala que Djamila Ribeiro tanto tem dito para a gente. Daniele, muitíssimo obrigado. Obrigada. Por você existir,
né, por você estar doando, né, a tua força, a tua arte em prol de uma causa tão nobre, tão necessária, né, e que você tem dado voz, né, que você com teu trabalho tem ampliado, né, na verdade, a voz dessas mulheres. Sim. Muito obrigado por tudo e que você continue aí nessa caminhada, fazendo sucesso, abrindo portas e construindo pontes. Axé. Obrigada. Eu que agradeço a você e a toda a equipe. Obrigada. Ok. Eu conversei com a atriz e mestranda em artes cênicas, Daniele Anatólio, e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Hoje em dia a gente tem crianças cada vez mais cedo se descobrindo enquanto negras. Eu, embora sempre me soubesse negra, porque ninguém nunca me deixou esquecer disso, eu tinha dificuldade para entender o que isso significava e para me empoderar dentro dessa negritude, dessa afirmação, de uma autoafirmação positiva de mulher negra.